certo? Vamos lá. Então, vamos lá. Vereador, houve a decisão do Conselho de Ética e do Diretório pelo seu afastamento, né, das deliberações do partido por 60 dias. Eu gostaria de que comentasse qual é o seu sentimento, né, após essa deliberação do Diretório Municipal do PT de Diadema. Olha, eu fui surpreendido com a decisão da instância partidária pela internet, por terceiros. Eu pessoalmente não fui notificado, a não ser aqui na Câmara, né? Que depois, que no início da sessão foi lido o ofício enviado pelo presidente do partido, aqui do presidente da casa. Eu respeito a instância partidária, eu acho que isso faz parte do rito de perseguição que eu venho sofrendo dentro do partido, por conta de decisões de pessoais minhas, de tentar contribuir com as demandas da cidade e de somar esforços no momento delicado que a cidade enfrenta, de somar esforços junto ao governo municipal para tentar resolver os problemas que foi deixado ao longo dos anos e que hoje compromete o funcionamento da máquina pública da cidade. Você acredita que tem clima ainda para o senhor dentro do PT? Teve uma discussão, inclusive, do senhor com a vereadora Paty Ferreira, que ela dividiu bancada recentemente, em relação à aprovação, acho que da LDO, se não me falha a memória, né? Tem clima dentro do partido ainda? O projeto foi do Refis. Do Refis, perdão. Isso. Eu, mais uma vez, ressalto aqui que eu respeito o posicionamento da bancada. Naquele momento, deixei claro o meu posicionamento, que não havia sido convocado pela bancada para participar do processo de discussão das emendas que a bancada iria apresentar. Houve-se uma narrativa de que eu havia sido informado, o que de fato não ocorreu. Eles publicamente, inclusive, deram publicidade pela rede social do presidente do partido, que também é vereador, de que 3 vereadores da bancada havia se reunido no gabinete para poder discutir a elaboração dessas emendas. E no meu caso, simplesmente deixaram no meu gabinete, pediram para me ler, e na hora da votação fui surpreendido com o pedido da bancada para que eu assinasse. Então, naquele momento eu discordava do projeto, porque o intuito do Refis naquele momento é recuperar a receita da cidade para que ela possa honrar com os compromissos financeiros que a cidade tem hoje, inclusive o pagamento dos funcionários que faz essa cidade aqui hoje funcionar. Mas, ô vereador, em que momento houve esse rompimento? Em que momento você sentiu que você não conseguia mais falar a mesma língua do restante da bancada do PT? Desde o resultado do primeiro turno da eleição. Desde o resultado do primeiro turno da eleição, eu já senti um certo tipo de exclusão, não sei por qual motivo, mas ficou claro que eu comecei a sentir algumas mensagens e algumas reuniões a qual eu não era ouvido, não era chamado para participar. Sempre que havia deliberações importantes do partido, eu simplesmente era só informado, nunca fui chamado para sentar e participar desde a estratégia do segundo turno, quanto também das decisões e dos movimentos que eu vi após o segundo turno, com decisões que infelizmente caminhava para uma possível sabotagem ao governo Taca já no início do seu governo. Então não participei dessas discussões, senti que havia um clima, né, de construção desse processo de sabotagem. Não tenho provas para falar, estou falando de conversas de corredores, né? E que, ao saber disso, tentei levantar mais informações, tentei fazer alguns questionamentos e daí em diante eu comecei a ser excluído do processo de discussões do partido. E aí, logo no início do governo do Taca, isso ficou mais aflorado, porque eu tive quase 8 mil votos, sou muito demandado na cidade. O meu mandato ele foi construído na rua, resolvendo problemas diários da cidade, com zeladoria. Então eu optei por construir uma relação de diálogo com os secretários do novo governo, e isso incomodou muito os dirigentes partidários, que optaram por me criticar publicamente. Pessoas de peso, de nome do partido, começaram a me perseguir e me questionar e me insultar, inclusive, insultar minha família, por conta de decisões de levar o prefeito ou algum secretário em bases nossa para poder resolver problemas da cidade. Então, isso foi de fato um dos motivos que acabou acarretando no distanciamento. Você consegue citar alguns casos de sabotagem no fim do governo Felipe para o governo que entrou do Taca? Os uniformes escolares poderiam ter sido licitados na gestão passada.
né? Poderiam ter construído uma forma do governo iniciar com pelo menos as informações dos alunos da rede, para que o governo, ao assumir, tivesse informações concretas para dar início na compra, no processo de compra dos uniformes, e a gente não chegar na metade, no fim do primeiro semestre, com as crianças sem receber os uniformes escolares da cidade. Mas nas conversas que você teve, por exemplo, agora com o prefeito, com os secretários, resolvendo as suas demandas, né, aquilo que você leva da população, eles chegaram também a citar essa palavra, que eles se sentiram sabotados em alguns outros aspectos, como por exemplo essa questão do uniforme? Claro, todas as publicações do prefeito e do secretário de Educação foi nesse sentido, de que o governo anterior poderia ter deixado mais informações, poderia ter deixado o processo de compra em andamento, e não houve isso. Isso foi dado publicidade com relação aos secretários, e o chefe do próprio governo falou isso já várias vezes. De minha parte, para encerrar, vereador, tem futuro ainda na sua trajetória política dentro do PT? Eu prefiro deixar com que todo o rito siga de forma natural e aguardar a decisão da instância partidária para que a gente possa tomar um rumo. Vereador, então, gostaria de comentar somente a decisão do diretório pelo afastamento do vereador Jefferson Leite, né? E quais serão os próximos passos, né, do Conselho de Ética e do diretório em relação a, digamos, o que o PT alega que é insubordinação partidária? Houve, na realidade, uma decisão do partido, há algumas semanas atrás, instaurando a comissão de ética, com base numa série de fatos, né, que são públicos, do comportamento do vereador em relação à falta de cumprimento dele das orientações do partido. Isso não tem nada a ver com o trabalho legislativo, com defender os interesses da população. Tem a ver com decisões do partido, de que nosso posicionamento é um posicionamento de oposição. E o vereador, insistentemente, ele tem descumprido essas orientações, seja da bancada do PT, que é uma instância, seja da executiva do partido, que já se reuniu com o vereador e já havia dado uma advertência para o vereador, seja do diretório municipal, que também tratou desse assunto. Bom, não restou outra alternativa a não ser a instalação de uma comissão de ética. Ocorre que a comissão de ética, ela tem um prazo ritual. Ela tem que cumprir com etapas, né, e com prazos dentro desse processo, que é o processo de ouvir, que é o processo de garantir o direito da ampla defesa. Isso perdura um determinado período, inclusive estabelecido pelo estatuto partidário. Como esse processo ele se iniciou há 2 semanas e a gente tem percebido que as posturas, elas têm, na realidade, aumentado de descumprir, nós, por orientação e por pedido da própria Comissão de Ética, enquanto não se conclui o processo de análise e de elaboração de um relatório da Comissão de Ética, a própria Comissão de Ética pediu para que a Executiva Municipal, com base no que o Estatuto estabelece, né, fizesse aprovação ou não, né, do afastamento compulsório do vereador. Aí foi essa decisão que a direção executiva aqui na cidade de Diadema teve, até para poder preservar, entendeu, o partido, mas também preservar o vereador. Isso não é uma medida de perseguição, é uma medida de preservação, inclusive, enquanto não se conclui o processo, que o vereador ele possa, inclusive, não falar mais em nome do partido e continuar tendo as atitudes que ele vem tendo, tomando as decisões que ele vem tomando, todas elas contrariando decisões anteriormente tomadas pelo partido. Vereador, o Jefferson Leite ele vem falando de perseguição, não nesse governo, mas desde do primeiro turno, o fim do primeiro turno para cá, né? Inclusive, ele falou que testemunhou sabotagens da gestão Felipe ao governo TAC, citando a questão dos uniformes, inclusive. Qual a sua avaliação em relação a essa análise que ele fez agora há pouco, falando de sabotagem no fim da gestão do Felipe ao TACA, e se há de fato perseguição a ele, que é o que ele alega? Bom, primeiro que se ele fez uma afirmação dessa, ele tem que provar, que é muito sério esse tipo de afirmação, né? Segundo, que em momento algum, houve qualquer tipo de ação do partido em relação ao vereador Jefferson Leite, que não fosse o de beneficiar o vereador Jefferson Leite. O vereador Jefferson Leite foi um dos mais bem beneficiados pelo governo passado. O vereador tratado como o filho predileto do prefeito, do governo. Um vereador que ele tinha benéficias que nenhum outro vereador da própria base tinha.
né? Então, é um vereador que eu acho que ele tem que ter um pouco mais de dignidade e de respeito ao tratamento que foi dado para ele. E eu falo com toda tranquilidade, porque eu fui um dos principais articuladores para que o vereador pudesse voltar para o Partido dos Trabalhadores. Inclusive, quando existiu uma contrariedade dentro do próprio partido muito grande em relação às posturas do vereador. Então agora, se ele faz uma acusação dessa de sabotagem em relação aos uniformes, eu espero muito que ele tenha como comprovar isso. Porque aí não se trata mais de uma questão de tratar como uma relação de infidelidade partidária, e sim como uma acusação que ele vai ter que provar na justiça. Então deixa eu repetir a pergunta que eu fiz para ele. Em que momento você sentiu que a bancada e o Jefferson não falavam a mesma língua? Em que momento vocês sentiram que, opa, não tem mais união aqui dentro dessa bancada? No momento em que ele fez uma confusão em relação ao papel do vereador. Um vereador, para poder defender os interesses da população, necessariamente ele não precisa ser da base do governo. Um vereador, para poder defender os interesses da cidade, ele não precisa compor uma base aliada ao governo. O vereador ele pode ser oposição e fazer a defesa dos interesses da cidade e das suas respectivas comunidades. Eu acho que nós percebemos isso a partir do momento em que nós vimos um certo exagero na relação de proximidade dele com o governo. Quando ele começou a tecer comentários, a fazer comentários publicamente nas redes sociais, entendeu? Não apenas agradecendo o governo por estar atendendo as reivindicações dele, mas quando ele começou a se utilizar desses espaços para poder atacar o governo passado. Então ele deu um cavalo de pau no meio do caminho, não participava das reuniões da bancada, e não é verdade, como eu também já li, de que eu não participei do processo de eleição direta do PT porque eu fui perseguido, eu fui excluído. Não participava porque não cumpriu com o estatuto partidário, que não paga o partido. Existem normas partidárias que estabelecem obrigatoriedade de todo parlamentar de contribuir mensalmente com o partido, sob pena de que, se você não cumpre com essas normas, você não pode participar dos processos, porque você não pode nem votar nem ser votado. Né? E uma outra questão em relação à bancada. A bancada se reuniu por diversas vezes com o vereador. E por diversas vezes procurou, a partir do diálogo, entendeu? Discutir com o vereador sobre a necessidade da gente trabalhar em bloco, trabalhar em conjunto, com posições unificadas, entendeu? E o vereador contrariou todas essas decisões. Então, isso por si próprio já é motivo para que ele, na prática, demonstrasse que ele estava se afastando da bancada, ele estava se afastando do PT, e não o PT se afastando dele.